tarde da noite, em uma pequena cidade do interior brasileiro. Apesar do bom tempo que passava na festa da amiga, Marina não podia ficar. Tinha que voltar para casa e dormir, pois às 8 da manhã devia estar na loja onde trabalhava. Sua casa não ficava longe dali, apenas uns poucos quarteirões de distância, e como conhecia quase todos da cidade, não tinha medo de caminhar sozinha. Agradeceu a amiga pelo convite, despediu de todos e saiu. A noite estava fresca e o primeiro quarteirão bem iluminado. No entanto, ao dobrar a primeira esquina e entrar na sua rua, Marina se espantou com a escuridão. Quase todas as luzes dos postes estavam apagadas. A pouca claridade era de uma luz aqui e ali e de outras frente a alguma das casas. O jeito era caminhar o mais rápido possível naquela escuridão. Baixou a cabeça e acelerou o passo. Cada barulho que ouvia lhe espantava e assustava. O medo começava e aumentava a cada segundo. A vontade de correr era enorme, porém os sapatos de salto alto que calçava não permitiam. Tirar os sapatos, nem pensar. A pissarra certamente não teria piedade para com seus pés delicados. Antes de chegar no final do segundo quarteirão, Marina ouviu o som de passos de uma pessoa às suas costas. Marina parou, olhou para trás na esperança de ver algum amigo ou conhecido, mas não viu. Não viu ninguém. E o que mais lhe assustou é que os passos não pararam. Continuaram. Marina não conseguia entender como aquilo era possível, pois apesar da fraca iluminação, ela podia ver que a rua estava vazia e que ninguém caminhava. A primeira coisa que pensou foi nas histórias de assombração, de aparições e de almas penadas caminhando pelas ruas que o avô contava. Só de pensar, sentia calafrios. E outra vez ela começou a caminhar ainda mais rápido e mais assustada, virando uma e outra vez em busca da pessoa que não aparecia. Só ouvia os passos. Ao chegar no início do terceiro quarteirão, Marina parou e mais uma vez olhou para trás. E pela primeira vez, ela viu que um estranho homem, completamente de preto, já havia dobrado a esquina e caminhava apressado em sua direção. Apesar da distância, o barulho dos seus passos era ouvido tão próximos que o homem parecia estar somente uns metros de distância. Marina acelerou ainda mais o passo, procurando pelo menos manter a distância daquele desconhecido. No momento que Marina começou a caminhar mais rápido, o homem fez o mesmo, parecendo aproximar ainda mais. O medo e o desespero de Marina aumentavam. Ao chegar no meio do terceiro quarteirão, Marina quase teve um treco. O homem já não caminhava. Ele corria. O barulho das passadas agora era mais alto e mais assustador. E agora? Pensou Marina. Só restava correr também. Marina abaixou, tirou os sapatos e, sem importar com as dores que a maldita pissarra podia causar, correu como louca. Enquanto corria, Marina pensou em gritar e pedir ajuda aos vizinhos, porém todas as casas, de um lado e do outro da rua, eram cercadas por muros e portões altos. E até que alguém saísse, o homem certamente já lhe havia alcançado. O estranho homem aproximava. Marina tentava correr o mais rápido que podia. Os pés doíam com o castigo que sofriam. Ao chegar no início do seu quarteirão, Marina já quase não tinha fôlego ou pernas para correr. Mas tinha que continuar correndo, de uma maneira ou outra. Faltava pouco para chegar. Apenas algumas casas.
Marina tentou gritar, mas sua boca estava tão seca que nada saía. O medo, o desespero era quase incontrolável. O pavor de ser alcançada, insuportável. Poucos segundos depois, e poucos metros da sua calçada, Marina tropeçou em uma pedra e caiu estatelada sobre a pissarra. E ali ficou, gemendo e chorando. Enquanto tentava levantar, o desconhecido chegou e parou ao seu lado. Marina não podia acreditar. Ele era igualzinho às assombrações das histórias do vovô. Uma cara pálida, sem olhos, sem nariz e sem boca. No lugar de tudo aquilo, eram apenas buracos pretos e vazios. Simplesmente um horror. Tremenda e apavorada, Marina ficou esperando pelo ataque, mas ele não atacou. Não movia. Não falava. Apenas lhe olhava sem os olhos. O terror de Marina era medonho. E sem importar com a assombração, ela levantou e cambaleou até cair completamente exausta ao pé da sua porta. Só faltava abrir e entrar. Mas abrir como se não possuía chave? E como esperar que fosse aberta se não tinha tempo, pois a maldita assombração, ou sabe lá o que, estava ali ao seu lado, pronto para acabar com a sua vida? Só restava fazer o único que podia. Sua única esperança. Bater na danada da porta e pedir a Deus que o papai saísse rapidamente para salvá-la. Enquanto batia, Marina tentou gritar, mas não conseguia. Só saía um grunhido arranhado e seco e impossível de ser ouvido. Marina bateu. E bateu desesperadamente e com todas as forças que ainda restavam. Porém, antes da porta ser aberta, antes que os pais pudessem lhe acudir, a assombração agachou ao seu lado, lhe agarrou pelo braço e, com violento sopapo, tudo acabou. Segundos depois. Acorda, filha. Levanta. Você vai chegar atrasada na loja. Gritou a mamãe lhe puxando pelo braço. Todo aquele sofrimento, toda aquela correria e pavor havia sido apenas um horrível pesadelo. Te cuida e muito obrigado.